Boa noite, eu me chamo Shirley, também faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje estou aqui para refletir junto com o nosso trabalho o estudo do Evangelho com Jesus. O Evangelho de hoje é a continuidade do capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Do item 15, dar-se àquele que tem. Vamos também estudar o livro Caminho de Perfeição, que é da nossa querida patronesse Teresa d'Ávila, que está no capítulo 21, o item 4. Agora, depois dessa apresentação, vamos para a nossa prece. Fechemos nossos olhos, imaginemos a doce e meiga imagem de Jesus, da nossos queridos diretores do Centro Espírita, Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis e a nossa querida Teresa d'Ávila, pedindo que nos envolva, nos abençoe, para que nós possamos fazer desse estudo, tirar boas reflexões para a nossa alma, para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. E nada disso seria sem a permissão de Deus, nosso Pai, Criador, de eterno amor e misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, eu vou ler o capítulo na íntegra e trazer as reflexões a que nos coube, o que mais chamou a atenção, tá? O item 15, que diz assim: dá-se àquele que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que tantas vezes nos têm parecido contraditórios. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. No seu amor misericordioso, esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atrai para si o que é progressivamente melhor. As graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha santa, no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isso como uma oposição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede por vosso espírito, entendei por vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez brilhar os vossos olhos à justiça do Senhor. Não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido. É o próprio Espírito que, pródigo e indolente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a a dádiva caída em seu coração. Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou como herança, vê esse campo cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se ele deixou os grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidados, deve acusar o seu pai por eles nada produzirem? Não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparou, de criticar suas doações, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias e que então, arrependido e ativo, se entregue ao trabalho com coragem, que prepare o solo ingrato pelo esforço da sua vontade.
que o lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele lance com confiança a semente boa escolhida entre as más, que a regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso e uma semente produzir 100 e outra produzir 1000. Coragem, trabalhadores, tomai vossos arados e vossas charruas, trabalhai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai o bom grão que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Um espírito amigo em Bordeaux no ano de 1862. Então, queridos irmãos e amigos, cabe a nós a reflexão. E durante essa reflexão, dessa leitura, o texto em destaque para trabalhar hoje é esforços, Ele falou bastante em esforços, mas também falou espírito pródigo e indolente. Aí, o que eu fiz? Para relembrarmos, eu fui no dicionário. Pródigo, esbanjador. Vamos lá. Indolente, que ou aquele que possui pouca vitalidade, que age com lentidão, preguiçoso, aquele que nada se afeta, insensível, negligente. E vamos parar por aí, amigos? Porque no começo das reflexões, ele fala que todos receberam o sentido da palavra divina. Todos nós recebemos sempre esse sentido da palavra, Mas quem é que tira? Somos nós, por estarmos esbanjando, por estarmos não conscientes daquilo que nós estamos fazendo, por não estarmos prestando atenção em nossos atos, porque todos fazem seus atos, são responsáveis por eles. E aí, ele fala, que nem todos que receberam o sentido das palavras divinas praticaram, aplicaram, por diversas questões, como eu já mencionei sobre o espírito indolente que habita em nós, São coisas que nós trouxemos. Quem é que nos tira? Mais uma vez, são as ações que não fazemos. Você vê, No começo desse estudo, ele traz para nós de sentido contrário, com o que parece um sentido contrário, mas não é esse sentido de que Deus dá e o Deus tira. Parece, contrariedade, ainda mais falar para tirar daquele que tem pouco. Ele dá, amigos, proporcionalmente à nossa capacidade. Eu trouxe aqui a parábola dos talentos, que já nos foi refletida pela nossa querida irmã Margarete, que fez o estudo passado. E aqui eu aprofundei mais um pouquinho, que os bens foram distribuídos conforme a capacidade do servidor. Ele deu 5 talentos para um, que multiplicou por 10. Ele deu 2 talentos para outros, que também os multiplicou, passou para 4. E ele deu 1, mas ele deu 1 talento porque ele sabia, que ele tem condições de falar. Às vezes a gente chega na doutrina espírita, a gente fica encantado, a gente quer fazer, a gente tem um ânimo e pega muitas tarefas e depois vê que não dá conta, E aí a gente se desanima, aí fica cabisbaixo, fica se cobrando. Não é isso que ele está falando, que todos nós temos talentos,
Então, meus amigos, o que eu fiz? Eu fui aqui buscar uma parábola, né, no livro de Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinamento de Jesus. Eu vou trazer para vocês alguns pontos de reflexão para dar seguimento aos nossos estudos, o quanto é importante, né? O quanto mesmo nos faz sentido nós termos esse direcionamento e prestar atenção. Aí Caibar fala assim: a parábola dos talentos, elas exprimem perfeitamente os deveres que nos assistem, tanto material, tanto moral como espiritual. Veja só, né? Dever material, a gente pensa no dinheiro. Dever moral, são coisas que a gente vem descobrindo que é ético, que não é, que faz parte daquilo que eu preciso trabalhar, e os talentos espirituais. Aí ele fala e nos reforça, né? A uns dá dinheiro, a outros sabedoria, e a outros dons espirituais, e a outros, finalmente, a outros concede todas essas dádivas reunidas, né? Eu vou contar aqui para vocês, fazer uma partezinha, né? Quando eu entrei na doutrina espírita, resolvi estudar. Falar em estudar, amigos, nossa casa tem os estudos de toda a obra básica, tá? No final desse estudo, vocês nos acompanhem, que vocês vão ficar sabendo de tudo que a casa faz e oferece. Então, quando eu tive com o entendimento, né? Quando eu tive mais perto de mim o conhecimento da palavra da parábola dos talentos, eu confesso para vocês que eu achava que aquele que escondeu estava certo. Eu achava, porque assim, poxa, ele ia lá e quando ele voltasse, o que eu ia fazer? Até que chegou esse ensinamento e a maturidade para aprender, porque a gente não aprende, a gente não entende assim de rápido, tem que cair no coração. Aí que eu vim prestar atenção que era eu que não administrou bem, né? Que eu achava que ele estava certo porque ele tinha que entregar. Porque aqui ele fala do temor, mas o temor somente nos paralisa, né? E nós não viemos para isso, amigos. Sabemos que se nós pararmos até o nosso corpo físico, né? Dá sinal, ele reclama. Imagina o nosso entendimento de sermos já espíritos, esses entendimentos da pluralidade da vida, os entendimentos dessa imortalidade, né? Então vamos voltar para o nosso querido parábola do nosso irmão Caibar Schutel, né? Que vamos falar pequenos trechos. Então ele fala, né? Que não há privilégios nem exclusões para o Senhor. O que significa? Que não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento ou das minas que ele possui. Todos trazem a este mundo talentos. Não só no estado para garantir não só o estado presente, como a sua situação futura, né? E quando a gente fala de situação futura, é dessa vida e muito mais ainda da vida que virá. Por isso que a gente não pode parar, por isso que nós precisamos progredir, precisamos dar continuidade, né? Porque a gente já quer seguir Jesus, né? A gente já começa a compreender as leis de Deus e dessa a gente não quer mais. Vai ver que lá para trás, né? Quando Jesus estava na terra, que dirá nós que estávamos fazendo? Devíamos estar bem
distraídos, não querer nem saber, não é isso? Mas hoje não. Hoje nós estamos aqui. Você que chegou aqui, você que vai nos ver mais para frente, né? Porque eu tenho observado, os nossos estudos ficam gravados. Aí depois, na medida que vai passando, tem várias visualizações. Então, se chegou para você, é essa a sua hora, a sua oportunidade de estudar, de conhecer as leis de Deus e progredir e entender. Então, nosso querido irmão Caibar Schutel continua a falar que, de fato, há 2000 anos, o Supremo Senhor enviou ao mundo seu Filho dileto e representante, cuja doutrina sábia, consoladora e ungida de amor é a única capaz de salvar a humanidade. E o que observamos por toda parte? Amigos, o que nós temos observado por toda parte? Às vezes a gente escuta na rua sempre falando: esse mundo não tem jeito, nada vai melhorar. Não, amigos, não é isso. Não é isso que devemos fomentar a sintonia e trazer muita fé, muita coragem. Nós não vamos mais querer enterrar os nossos talentos, né? Nós já vamos saber que Deus não tira nada, Ele sempre está junto conosco, nos dando força, nos incentivando, nos estimulando. E nós temos um amigo protetor que está ao lado de cada um de vocês, que pararam para ouvir o estudo. Então ele fala que a doutrina traz para nós que na esfera religiosa, como na esfera científica, o dolo, a má-fé, a deturpação da verdade, isso a gente tem visto, mas nós estamos aqui para levantar a nossa vitalidade, a nossa coragem e espalhar a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos que vem nos trazer todo esse cabedal de conhecimento, né? Então, meus amigos, ele continua. Tratando de dons, talentos materiais e morais e de servos dotados com esse gênero de subsídio, não é preciso estendermos em mais maiores considerações. O livro do mundo está aberto e todos podem nele ler o que se passa. E aqui ele continua. Aqueles que recebem a doutrina e ainda os dons espirituais e os aplicam em proveito próprio e alheio, com o fim especial de tornar conhecida a palavra de Deus, são os que receberam, são os servos bons e diligentes. E aqueles que recebem a doutrina e os dons espirituais e não os observam ou os aplicam mal, prejudicando a causa que deviam zelar, são semelhantes aos que enterraram o talento, os seus próprios talentos. E aqui a gente pode refletir por um bom tempo. Aí pergunto eu, de que estamos precisando, né? O que estamos precisando para dar continuidade a esses talentos? Olha, tem um livrinho também, muito importante aqui, uma passagem de um amigo. Ele está no livro Focos de Luz, tá? A lição é Amor de Deus. Eu vou simplificar bastante, sabe? Se vocês quiserem, pode ir lá. É o volume único, a página é 61, Amor de Deus. E o espírito que ele vem falar conosco, ele se identifica como um espírito português. Aí ele fala que quando na sua época que estava encarnado, que ele tinha um amigo que ele dizia, que esse amigo dizia para ele que ele só tinha estímulo se ele tivesse bebido
um vinho do Porto, que ele só tinha estímulo. Aí ele falou assim: só tenho estímulo quando estou a beber. E eu dizia para ele: então vives de estímulos vermelhos, porque o vinho era tinto. E ele dizia assim para mim: se não estou estimulado, estou derrotado. E ele foi um infeliz, como o próprio espírito português que um dia se matou. Mas hoje falo com toda clareza. As dores me doem muito menos, mas eu cá, quantas vezes quando estava encarnado e voltei, quantas vezes disse: eu estou precisando de um estímulo. Quando orava e não via nenhum dos meus, dava-me um imenso amargor, e quantas vezes eu disse: falta-me um estímulo, Senhor. E agora eu pergunto, amigos, olha o estímulo que temos da doutrina espírita, olha o estímulo que temos dessa nossa verdade, da nossa natureza espiritual, do nosso progresso. Não é Deus que tira, somos nós que estamos um pouco enfraquecidos, né? Mas a gente vai se erguer, a gente vai melhorar e a gente vai fazer o melhor sempre que pode. E depois esse amigo fala que digo a vocês uma coisa: o homem na vida precisa do amor de Deus, da vontade própria e muita mesmo de dedicação do próximo para que ele e dele crescendo em favor dos outros. É isso que a doutrina espírita vem sempre falando conosco. E a nossa querida irmã Teresa d'Ávila, ela traz assim, ela diz: sempre tive afeição pelas palavras do Evangelho, que me levavam a maior recolhimento do que livros muito bem redigidos, visto ser claro que todo mestre, quando ensina uma coisa, afeiçoa-se ao discípulo e gosta que ele se contente com o que lhe é ensinado, além de ajudá-lo muito para que aprenda. Assim fará, assim faz o nosso Senhor Mestre Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade e agora vamos fazer a nossa prece final. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a esses amigos amorosos, estamos pedindo, Senhor, para que nos abençoe e que seja colocado mais uma sementinha uma sementinha em nosso coração, que é do amor, da coragem e da vontade. Nunca estamos sós. Obrigada, que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus.